E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 47, já chegando aí na reta final da NR 18. Hoje a gente vai começar a abordar o item 18.14, que fala sobre a movimentação e transporte de materiais e de pessoas, ok? O 18.14.1, ele começa falando que as disposições deste item aplicam-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em elevadores de transporte de material ou de pessoas em canteiros de obras ou frentes de trabalho. Okay? Ou seja, tudo relacionado a transporte de material ou de pessoas. Né? Os serviços de instalação, montagem, desmontagem e manutenção devem ser executados por profissionais qualificados e sob a supervisão do profissional legalmente habilitado. Ou seja, quando você vai instalar, montar, desmontar e fazer a manutenção desses equipamentos, essas atividades têm que ser feitas por profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, esses profissionais qualificados têm que estar sob a supervisão do profissional legalmente habilitado, ok? E quem é o profissional qualificado? Conforme nós já dissemos várias vezes, né, em outras videoaulas, o 18.37.5 da NR 18 responde essa pergunta. Né? O profissional qualificado é aquele trabalhador que recebeu a capacitação na própria empresa, onde ele está exercendo suas atividades, recebeu essa capacitação através de curso ministrado por profissional habilitado, né? Ou tem uma experiência registrada na carteira de pelo menos 6 meses. E o profissional legalmente habilitado é o profissional com graduação pertinente à matéria, que nesse caso que envolve equipamento e máquina em geral, é um engenheiro mecânico. Isso segundo a resolução do CONFEA número 218. Essa resolução estabelece as atividades, digamos assim, de cada um dos ramos da engenharia e, no caso, para lidar, né? Vamos usar essa expressão para lidar com máquinas e equipamentos, é o engenheiro mecânico. E claro, a resolução 218 do CONFEA está à disposição no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com. Né? Vamos saltar para o 18.14.1.6. Toda empresa usuária de equipamentos de movimentação e transporte de materiais ou pessoas deve possuir o seu programa de manutenção preventiva, conforme recomendação do locador, importador ou fabricante. Né? O programa de manutenção preventiva deve ser mantido junto ao livro de inspeção do equipamento. Ou seja, a empresa que vai usar o equipamento, não importa se ela comprou, se ela está alugando, né? Se é algum tipo de equipamento para transportar ou fazer a movimentação de materiais e pessoas, ela tem que possuir esse programa, tá? De manutenção preventiva que vai seguir as recomendações da empresa que está locando, da empresa que importou, né? Ou do fabricante do próprio equipamento. E esse programa tem que ficar junto do livro de inspeção do equipamento, ok? E o 18.14.1.7 já vem falando que o uso dos elevadores após a sua montagem ou manutenções sucessivas deve ser precedido de termo de entrega técnica, elaborado por profissional legalmente habilitado, prevendo a verificação operacional e de segurança, respeitando os parâmetros indicados pelo fabricante, que deverá ser anexado também ao livro de inspeção do equipamento. Ou seja, o equipamento foi montado sob a supervisão do profissional legalmente habilitado, o profissional legalmente habilitado tem que entregar esse termo de entrega técnica, ou seja, é um documento que dita, né, os padrões de verificação operacional e de segurança, ou seja, os prazos entre uma verificação e outra, o que vai ser verificado em cada uma delas, tá? E isso também tem que ficar anexado ao livro de inspeção do equipamento. Tá? O 18.14.8 fala que na movimentação e transporte de estruturas, placas e outros pré-moldados, bem como cargas em geral, devem ser tomadas todas as medidas preventivas que garantam a sua estabilidade. Num primeiro momento, parece que é um item muito genérico, né? Tem que ser tomadas todas as medidas preventivas. Mas uma vez que a norma não tem condições de citar todos os materiais que podem ser transportados, não tem como a norma ditar quais medidas preventivas para cada tipo desses materiais. Né? Então, você encontra alguns exemplos na internet que, por exemplo, o transporte desse tipo de material
A sugestão é amarrar os dois lados junto com o elemento que o sustenta para que não ocorra a queda em quem está passando por baixo, né? Se bem que a área embaixo tem que ficar isolada. Um outro exemplo aí, um pallet carregando uma determinada quantidade de blocos sem a proteção necessária, né? Sugerida, né? Aí uma sugestão de como carregar esse material com segurança, ok? Então, a princípio parece um termo genérico, mas é porque não tem como mensurar, né? Mencionar, melhor dizendo, todo tipo de material a ser transportado. Vamos agora abordar o 18, 14, 15. Né? Vocês estão vendo que a gente não está abordando todos os itens do 18, 14, né? Porque a gente acredita que a simples leitura desses itens que nós não estamos mencionando aqui na videoaula 47, dá para vocês certamente conseguirão entender os dispositivos legais que estão constados ali, né? A gente está trazendo só alguns que a gente achou interessante fazer um comentário a mais, porque a simples leitura da norma vai sanar qualquer tipo de dúvida. E claro, no nosso blog também, o link de acesso ao item 18.14 está à disposição de vocês, ok? Vamos para o 18.14.15. Deve ser instalada uma proteção resistente desde a roldana livre até o tambor do guincho, de forma a evitar o contato acidental com suas partes, sendo a área isolada por anteparos rígidos, de modo a impedir a circulação de trabalhadores. O pessoal geralmente tem dúvida com roldana livre, tambor do guincho. A gente achou esse desenho aí na internet. Roldana livre é aquela que fica aqui embaixo. Alguns chamam também de roldana louca, né? Porque ela não fica presa na estrutura do guincho. Ela pode ir para um lado ou por outro do eixo onde ela fica presa, né? Esse aqui é o tambor. E esses aqui embaixo que são os anteparos rígidos, né? O cabo do guincho, nesse caso aí, ele vai da roldana livre, passa na horizontal, né? Paralela ao chão até o tambor, e essa parte do guincho, né? Do cabo que fica horizontal, paralela ao chão, ela tem que ser protegida justamente para evitar o contato, né, com qualquer trabalhador, principalmente o guincheiro, que esteja exercendo suas atividades próximas ali, ok? O 18.14.21, ele fala sobre as torres de elevadores, tanto de materiais como de pessoas. A partir do 18.14.22, ele vai definir alguns itens específicos para um e para outro. Mas o 14.21 é geral, ou seja, são itens que têm que ser respeitados em todas as torres de elevadores, né? O 18.14.21.4 fala o seguinte: as torres dos elevadores devem ser montadas de maneira que a distância entre a face da cabine e a face da edificação seja de no máximo 60 centímetros. Ou seja, você vai construir essa torre, né, fora da edificação ou no interior dela, né, você não pode deixar a face da cabine, onde você vai ter a entrada e saída de material, distante mais do que 60 centímetros da face da edificação, ok? Agora, para distâncias maiores, as cargas e os esforços solicitantes originados pelas rampas deverão ser considerados no dimensionamento e especificação da torre do elevador. Vamos trabalhar um pouquinho com esses itens aí, pessoal. Quem tem acompanhado as nossas videoaulas conhece, né, por azar de vocês, o nosso desenho da nossa edificação que está em construção, né? A gente usou esse exemplo aí para falar sobre a tela, as bandejas e etc, né? Aqui está a nossa torre do elevador, né? Vocês reparam que a distância entre a torre e a edificação é uma distância curta, né? Aí a gente tem aqui as passarelas que dão acesso à edificação até a cabine. Claro que todos os itens exigidos pelas normas não estão sendo apresentados aí no desenho. Eu estou chamando a atenção só para o distanciamento entre a torre e a edificação, tá? Então, quando vocês têm essa situação aí, vocês têm um dimensionamento bem reduzido dessas rampas de acesso à torre do elevador. Agora, em casos assim, em que o distanciamento da torre, por um motivo ou outro, é bem superior ao outro exemplo que a gente deu, a gente precisa ter rampas desse tipo. São verdadeiras passarelas
de acesso entre a edificação e a torre do elevador. Só que o que acontece? Em casos desse tipo, você tem um conjunto de forças que atua na vertical da torre do elevador, que ela foi dimensionada, projetada para isso, para suportar essa carga. Agora, quando você aumenta esse distanciamento e coloca esse tipo de passarela, além da carga a qual a torre foi projetada para suportar, você ainda tem uma carga extra que atua apenas em um dos lados da torre, que é gerada pelo peso dessas passarelas. Aí nós temos, por exemplo, uma edificação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pavimentos se a gente fosse contar com a cobertura. Mas existem torres de 20 pavimentos, por exemplo, né? E dependendo do material que essas rampas e essas passarelas sejam feitas, né? A torre não foi projetada, provável assim, nem toda a torre foi projetada, melhor dizendo, para suportar essa carga extra em apenas um de seus lados. O que pode acontecer? Pode acontecer esse tipo de coisa aí, né? Ela suportar uma carga para a qual ela não foi projetada, né? Fatalmente vai acontecer uma situação desse tipo. Vocês já conhecem essa imagem também, nós já utilizamos um desmoronamento de laje, né? Para citar um desmoronamento de laje que aconteceu aqui em Maceió, mas eu achei interessante mostrar essa foto, né? Que a gente obteve durante a análise do acidente, justamente para mostrar que é esse tipo de situação que acontece quando a torre suporta, é submetida, melhor dizendo, a uma carga para a qual ela não foi projetada. Tá? Então vamos guardar essa imagem na mente justamente para quê? Para a gente lembrar desse tipo de situação. Né? Então, voltando para o 18, 14, 21, 4, 1. Né? Então, para distâncias maiores desses 60 centímetros, essas cargas e esses esforços extras, né, deverão ser considerados no dimensionamento e na especificação da torre. Né? Só que aí vem a pergunta, quem faz esse dimensionamento? O 18.14.1.1 da NR18 fala que é o profissional legalmente habilitado. Né? Portanto, projeto e anotação de responsabilidade técnica. Pelo menos aqui em Alagoas, né, a equipe de fiscalização da construção civil, sempre que se depara com uma situação dessa natureza, a gente exige o projeto da torre em que conste essas cargas adicionais na estrutura da torre e a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é o registro, né, da situação, é o registro de responsabilidade técnica, né, do profissional perante o CREA. Ok? Então, por conta disso, pode ser que a torre não tenha sido projetada para suportar essa carga a mais. Vamos dar continuidade. Né? 18, 14, 21, 12. A torre e o guincho do elevador devem ser aterrados eletricamente. Pessoal, a torre também. É muito comum a gente encontrar só a carcaça do guincho, o motor do guincho aterrados. A torre é o para-raio da obra. Então, ela também tem que estar aterrada, ok? Né? E o 18, 14, 21, 16. As torres do elevador de material e do elevador de passageiros devem ser equipados com um dispositivo de segurança que impeça a abertura da barreira, ou seja, da cancela da torre, né, da cabine, quando o elevador não estiver no nível do pavimento. Muita gente confunde esse item, por isso que a gente trouxe para a nossa videoaula. O que ele está dizendo? Que eu não posso abrir a cancela da torre que dá acesso ao seu interior para pegar o material e etc., se a cabine não estiver no nível do pavimento. Muita gente confunde como assim, eu abro, por exemplo, o elevador, digamos que o elevador está no 3º pavimento, eu estou no 8º. Muita gente acha que se eu abrir a cancela no 8º, o elevador não funciona. Tipo assim, não, mas o elevador está parado. Se eu tentar subir com ele para o 8º andar, ele não vai. Não é isso que esse item está dizendo. Esse item diz que se o elevador estiver no 3º pavimento e eu no 8º, eu tentar abrir a cancela, eu não vou conseguir. Tá? Muitas pessoas usam, muitos profissionais usam um
eletromecânica, trava elétrica apenas, trava mecânica apenas, algumas travas eletromagnéticas. O importante é que eu não consiga abrir a cancela da torre se o elevador não estiver no mesmo nível do pavimento que eu. E isso conta também para o térreo. O elevador está no terceiro pavimento. Eu estou, por exemplo, no subsolo, melhor dizendo, né? Mesmo que eu tente abrir a cancela do subsolo, eu não vou conseguir. É isso que o 18, 14, 21, 16 fala. Ok? Que as torres devem ser equipadas com um dispositivo de segurança que impeça a abertura da cancela quando o elevador não estiver no nível do pavimento. Ok, pessoal? Ficou claro, né? Beleza. O 18, 14, 22, como eu já mencionei, fala especificamente sobre os elevadores de transporte de materiais e isso a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. Nós vamos começar a abordar o 18, 14, 22 no nossa videoaula 48 e por isso, nesse nosso encontro 47, a gente fica por aqui. Como sempre, né, estamos à disposição aí no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.